Um milionário humilha e demite sua empregada, mas, ao descobrir quem ela realmente é, ele fica completamente surpreso. Miguel Andrade era o tipo de homem que, quando entrava em uma sala, fazia todos pararem o que estavam fazendo. Ele não precisava falar alto, nem fazer grandes gestos. Sua presença, fria e autoritária, já deixava claro que ele estava no comando. Aos 43 anos, Miguel havia se tornado um dos empresários mais bem-sucedidos da cidade, dono de um dos hotéis mais luxuosos que qualquer um já tinha visto. O tipo de lugar onde tudo brilhava, onde os detalhes importavam, e onde os hóspedes eram tratados como reis e rainhas. O sucesso de Miguel não veio por acaso. Ele construiu seu império com dedicação e uma postura implacável. Se alguém não estivesse à altura de suas expectativas, ele não pensava duas vezes antes de demitir. Sua filosofia era simples: eficiência acima de tudo. Isso fez com que seu hotel fosse reconhecido pela excelência, mas também fez com que ele fosse temido. Funcionários sussurravam na sombra sobre o quão frio ele era, como parecia que nada e ninguém o comoviam. Se você falha, você sai. Sem desculpas, era um mantra não oficial entre os trabalhadores. A verdade é que Miguel sempre foi assim. Desde jovem, aprendeu que o mundo era um lugar duro e que, se ele quisesse algo, teria que conquistar sozinho. Ele cresceu em um ambiente rígido, com pais adotivos que o educaram para ser forte e focado no sucesso. Na escola, enquanto outros adolescentes se preocupavam com festas e namoros, Miguel já estava pensando em como construir uma carreira sólida, como ser o melhor em tudo que fizesse. Essa mentalidade o acompanhou até a fase adulta. Depois de se formar em administração, ele começou a trabalhar em hotéis de alto padrão e, rapidamente, escalou as posições até abrir o seu próprio. O sucesso veio rápido, e Miguel se tornou uma referência no ramo da hotelaria. Seu hotel era o lugar onde os ricos e famosos queriam ficar, e todos sabiam que Miguel era o homem responsável por esse brilho. No entanto, com todo esse sucesso, Miguel se distanciou de qualquer tipo de emoção. Para ele, mostrar sentimentos era um sinal de fraqueza. Ele acreditava que, no mundo dos negócios, não havia espaço para ser emotivo. Tudo era uma questão de lógica, de manter tudo sob controle. E, para ele, isso era fácil. Ele tinha o controle de tudo, do hotel, dos funcionários, dos hóspedes, e, principalmente, de si mesmo. Miguel era o tipo de chefe que sabia exatamente o que queria e como queria. Ele estava sempre em movimento, sempre com pressa, sempre resolvendo algum problema. Quando entrava no lobby do hotel, os funcionários logo se aprumavam. Todos sabiam que bastava uma falha, um detalhe fora do lugar, para que ele os repreendesse. Seu olhar cortante era o suficiente para fazer qualquer um se encolher. Ele acreditava que todo mundo tinha um preço e que todos eram substituíveis. Essa era sua visão sobre os funcionários do hotel. Para ele, eles eram apenas engrenagens em uma máquina, e se uma engrenagem começasse a falhar, bastava trocá-la por uma nova. Não havia espaço para erros ou desculpas. Se alguém não fosse eficiente, era removido sem pestanejar. Simples assim. Entre esses funcionários estava Maria Almeida, uma mulher que já trabalhava no hotel desde seus primeiros anos de operação. Maria tinha 69 anos, uma funcionária antiga que sempre cumpriu suas funções com dedicação. Ela era uma daquelas pessoas invisíveis aos olhos de Miguel. Ele sabia que ela estava lá, sabia que fazia parte da equipe, mas nunca deu muita importância. Ela era apenas mais uma peça no tabuleiro. Maria, no entanto, não era qualquer funcionária. Ela dedicou mais de 20 anos de sua vida ao hotel. Entrava antes de o sol nascer e saía quando as luzes da cidade já estavam acesas. Trabalhava duro, fazendo de tudo para manter o padrão de excelência que Miguel exigia. Mas, com a idade avançando e a saúde cada vez mais frágil, Maria começou a ter dificuldades em manter o mesmo ritmo. Mesmo assim, ela tentava, porque sabia que não havia lugar para erros no império de Miguel Andrade. Miguel não ligava para isso. Ele não via pessoas, via funções. E quando uma função começava a falhar, ele cortava o problema pela raiz. Sem dramas, sem sentimentos envolvidos.
E foi exatamente isso que aconteceu quando uma hóspede reclamou sobre o estado de um dos quartos que Maria havia limpado. O cliente, uma mulher de posses, fez uma reclamação formal sobre a limpeza do banheiro, e, em questão de minutos, Miguel estava lá, pronto para resolver a situação da única forma que sabia, eliminando o erro. Ele chamou Maria e a repreendeu diante de todos. Sua voz não se elevou, mas o tom frio e cortante de suas palavras feriu Maria como uma faca. Ele a humilhou, a fez sentir-se menor, como se todas as décadas de dedicação não significassem absolutamente nada. Naquele momento, Maria era apenas mais uma funcionária ineficiente para Miguel, alguém que falhou em atender seus padrões. Sem pestanejar, Miguel a demitiu ali mesmo, diante dos colegas, sem a menor consideração pelo tempo que ela havia dedicado ao hotel. Para ele, Maria era só mais uma peça defeituosa. Ele não via a mulher por trás do uniforme. Não via suas dores, suas lutas, suas histórias. Tudo o que importava para Miguel era que o hotel funcionasse como uma máquina perfeita, sem falhas, sem erros. E foi assim que ele seguiu sua vida. Para Miguel, aquele episódio era apenas mais um dia normal de trabalho. Ele não tinha arrependimentos. Nunca teve. As pessoas eram substituíveis, e a vida seguia. Sua atenção estava sempre voltada para o futuro, para os novos negócios, para as novas oportunidades. O passado não importava. As pessoas ao seu redor não importavam. O que importava para Miguel era o sucesso, o poder, e a perfeição que ele exigia de todos, inclusive dele mesmo. Mas o que Miguel não sabia, naquele momento em que demitiu Maria, é que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ele achava que estava no controle de tudo, mas havia algo que ele não podia prever. Um segredo enterrado no passado, um segredo que o ligava àquela mulher de uma forma que ele jamais imaginaria. Um segredo que viria à tona e desmoronaria todo o controle que ele achava que tinha sobre sua vida. Miguel Andrade, o homem frio e calculista, estava prestes a descobrir que o destino tinha outros planos para ele. Planos que envolviam muito mais do que negócios, sucesso e poder. Algo que nem todo o dinheiro do mundo seria capaz de mudar. Maria estava em casa, sentada na mesma poltrona velha que tinha há anos. A poltrona era confortável, mas, naquela noite, nada parecia conseguir acalmá-la. As palavras de Miguel ainda ecoavam em sua mente: "Você está demitida." Aquela frase, dita com tanta frieza, parecia ter arrancado tudo o que restava de sua dignidade. Mas não era só isso que a perturbava. Era algo mais profundo. Algo que ela vinha ignorando por muito tempo, mas que agora parecia voltar com força total. O filho que ela havia entregado para adoção. Ela nunca havia falado muito sobre isso. Não era algo que se conversava facilmente, muito menos quando já se passaram tantos anos. Mas, naquela noite, sozinha e sentindo-se derrotada, Maria não conseguiu mais segurar as lembranças. Elas vieram como um tsunami, trazendo consigo uma onda de arrependimento e tristeza. Foi há muito tempo, quando Maria ainda era uma jovem cheia de sonhos, mas sem muitas opções na vida. Ela havia se apaixonado por um homem que prometeu mundos e fundos. O típico amor de juventude. Mas, como acontece em tantas histórias, ele a abandonou no momento em que descobriu que ela estava grávida. Maria, sem família para apoiar e sem condições financeiras para criar uma criança, tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela entregou o bebê para adoção, na esperança de que ele tivesse uma vida melhor do que ela poderia oferecer. A escolha nunca deixou de atormentá-la. Mesmo depois de tantos anos, o vazio daquele filho perdido ainda estava lá, em algum lugar dentro dela. Ela se perguntava se ele estava bem, se era feliz, se tinha uma vida boa, se tinha sido amado. Com o passar do tempo, as perguntas se tornaram uma constante em sua mente, mas a coragem de procurar por ele nunca havia surgido, até agora. Depois de sua demissão, Maria sentiu que não tinha mais nada a perder. Ela precisava, de alguma forma, corrigir o que sentia que havia sido o maior erro de sua vida. Então, decidiu que era hora de descobrir o paradeiro de seu filho. Maria não sabia por onde começar, mas tinha uma amiga de longa data, Simone, que sempre soube do segredo de seu passado.
Simone era uma dessas amigas que estão sempre lá, mesmo quando o tempo e a vida fazem as pessoas se afastarem. E, por sorte, Simone tinha alguns contatos no mundo jurídico que poderiam ajudar a rastrear a adoção. Assim, Maria ligou para Simone, com a voz trêmula, contou o que estava sentindo. Simone, sendo a amiga fiel que era, não hesitou em oferecer ajuda. Disse que conhecia um advogado que poderia investigar o caso. No começo, Maria hesitou. A ideia de mexer em um passado tão doloroso a assustava, mas o desejo de saber sobre seu filho era maior. Ela deu a Simone as informações que tinha, que, para ser honesta, não eram muitas. O nome do advogado que cuidou da adoção, o ano, e algumas lembranças vagas do que aconteceu naquele período da sua vida. Alguns dias se passaram, e Maria ficou ansiosa, esperando por alguma notícia. Cada vez que o telefone tocava, seu coração disparava. Ela sabia que estava entrando em um território desconhecido. Afinal, o que ela realmente esperava? Encontrar seu filho, abraçá-lo e viver feliz para sempre? Ela sabia que a vida não era tão simples. Mas, mesmo assim, precisava descobrir a verdade. Finalmente, Simone ligou. Maria atendeu rapidamente, sem saber o que esperar. Do outro lado da linha, Simone estava hesitante. Ela começou a falar de forma devagar, o que só aumentava a ansiedade de Maria. Eu tenho notícias, disse Simone, com um tom sério. Mas não sei se você está preparada para isso. Maria sentiu o estômago afundar. O que aconteceu, Simone? Me conta logo, disse ela, sua voz já cheia de nervosismo. Simone suspirou do outro lado da linha. Eu fiz algumas investigações. E, Maria, o seu filho, aquele que você entregou para adoção. Ele é o Miguel Andrade. Maria congelou. As palavras demoraram para fazer sentido em sua mente. O quê? Não podia ser. Era impossível. Ela ficou em silêncio, tentando processar o que acabará de ouvir. Maria, Simone chamou. Você ainda está aí? Sim, Maria finalmente respondeu, a voz fraca. Mas, como assim? O Miguel. O Miguel é o meu filho. Simone explicou que, após fazer as buscas nos registros de adoção e cruzar algumas informações, a verdade veio à tona. Miguel Andrade, o poderoso dono do hotel, o homem que a havia demitido e humilhado, era o mesmo bebê que Maria entregou para adoção há tantos anos. Maria começou a tremer. Não podia ser. Não fazia sentido. O homem que havia sido tão cruel com ela, aquele homem frio e impiedoso, era o seu filho? Seu coração batia forte, a cabeça girava, e as emoções começaram a se embaralhar. Raiva, tristeza, arrependimento, tudo ao mesmo tempo. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Simone tentou confortá-la, mas Maria estava perdida em seus próprios pensamentos. Como isso era possível? Miguel era seu filho, e ele nem sabia disso. Na verdade, ninguém sabia. E agora? O que ela deveria fazer com essa informação? Depois de desligar o telefone, Maria ficou parada, olhando para o nada. Seu filho, o filho que ela passou anos pensando, o filho que ela imaginava ter uma vida distante e talvez feliz, era o homem que a desprezou e a tratou como se ela fosse nada. O mundo de Maria havia virado de cabeça para baixo. Ela se sentia presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. O que ela deveria fazer agora? Contar a verdade para Miguel? E como ele reagiria? Ele acreditaria nela? Ou simplesmente a desprezaria ainda mais? Maria sabia que essa não seria uma conversa fácil. Mas, ao mesmo tempo, sabia que precisava fazer algo. Não podia simplesmente ignorar essa verdade. Nos dias seguintes, Maria mal conseguia dormir. Sua mente não parava de correr. Ela se lembrava de todas as vezes que cruzou com Miguel no hotel, de todos os momentos em que ele a tratou com frieza. Agora, todas aquelas interações tinham um novo significado. Ela o olhou nos olhos tantas vezes,
sem saber que estava olhando para seu próprio filho. Depois de pensar e repensar por dias, Maria tomou uma decisão. Ela precisava ver a marca de nascença que seu filho tinha ao nascer. Era uma pequena meia-lua no pescoço, algo que ela lembrava claramente. Se Miguel realmente fosse seu filho, ele ainda teria aquela marca. Ela precisava confirmar com seus próprios olhos antes de confrontá-lo com a verdade. E foi o que ela fez. Voltou ao hotel, como uma cliente qualquer. Observou Miguel de longe, com uma mistura de medo e tristeza. Esperou o momento certo. E então, ouviu passando perto de um espelho. Lá estava a marca de nascença, exatamente onde ela lembrava. A meia-lua que ela nunca esqueceu. Naquele momento, Maria soube que não havia mais dúvidas. Miguel era seu filho. Agora, tudo o que restava era a verdade, e a coragem para contar. Maria estava com o coração apertado. A confirmação da marca de nascença no pescoço de Miguel foi um choque para ela, algo que abalou suas emoções mais profundas. Ver aquela pequena meia-lua, um detalhe que ela lembrava desde o dia em que o segurou nos braços pela primeira e última vez, trouxe uma onda de emoções que ela não conseguia controlar. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que precisava fazer algo. Não podia mais ignorar a verdade. Seu filho estava bem ali, tão perto, e ao mesmo tempo tão distante. Ela passou dias pensando em como se aproximar dele, em como contar essa verdade devastadora. Como você diz a alguém que ele é seu filho, quando ele passou a vida toda acreditando em outra história? Ainda mais quando esse filho é alguém como Miguel, um homem frio, calculista, e que nem mesmo a respeitava como funcionária. Maria sabia que a reação dele não seria boa. Ela imaginava o choque, a raiva, a descrença. Mas algo dentro dela dizia que era hora de enfrentar isso. Naquela tarde, Maria voltou ao hotel decidida a confrontá-lo. Sentia-se nervosa, mas ao mesmo tempo sabia que não tinha mais o que perder. Sua vida havia mudado completamente desde a demissão, e agora, com essa descoberta, ela não podia simplesmente ficar quieta. Ela entrou no lobby do hotel e ficou esperando o momento certo. Não queria fazer um escândalo, mas precisava de um momento a sós com ele, para que pudesse contar tudo. Para que ele a ouvisse. Depois de um tempo, viu Miguel passar pelo corredor, sempre apressado, sempre com aquele ar de superioridade. Ele mal notou Maria ali parada. Para ele, ela era apenas mais uma figura no hotel. Nem parecia se lembrar que era ela quem tinha demitido semanas atrás. Mas Maria sabia que aquele era o momento. Então, respirou fundo e seguiu em sua direção. Miguel, ela o chamou, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Ele parou, virou o rosto com um olhar irritado, como se já estivesse esperando algum tipo de reclamação ou problema. Para ele, todo mundo sempre trazia problemas. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou com aquele tom impessoal e frio, como se Maria não fosse digna de sua atenção. Aquele olhar fez o coração de Maria apertar ainda mais, mas ela não deixou isso transparecer. Precisava ser forte. Eu preciso falar com você, disse ela, tentando manter a calma. Sobre o quê? Não tenho nada a discutir com você. Eu já resolvi tudo da última vez, ele respondeu, prestes a virar as costas. Não é sobre o trabalho, Maria insistiu, dando um passo à frente. É algo muito maior. Por favor, me escute por alguns minutos. Miguel parecia irritado, mas, por algum motivo, ele parou. Talvez fosse o tom sério de Maria, ou a expressão em seu rosto que o fez perceber que aquilo não era apenas uma simples reclamação. Ele cruzou os braços e suspirou, impaciente. 5 minutos. Diga logo. Maria sentiu o estômago se revirar. Aquilo era mais difícil do que ela imaginava. Ver Miguel tão frio, tão distante, e saber que ele era seu filho tornava tudo mais doloroso. Mas ela tinha que continuar. Há algo que você não sabe sobre mim, e sobre você, começou Maria, sentindo as palavras saírem com dificuldade. Eu não sou quem você pensa. Há muito tempo, eu tomei uma decisão que mudou a minha vida, e eu preciso que você saiba a verdade.
Miguel arqueou uma sobrancelha, claramente impaciente. O que você está tentando dizer, Maria? Ela respirou fundo, sentindo as palavras se acumularem na garganta. Eu sou sua mãe. A frase pairou no ar por um momento, como se o tempo tivesse parado. Miguel piscou, confuso, como se não tivesse entendido o que ela acabará de dizer. Minha, o quê? Ele perguntou, a voz ficando fria e distante, como se estivesse tentando processar algo impossível. Eu sou sua mãe biológica, repetiu Maria, agora mais firme. Eu te dei para adoção quando você nasceu. A reação de Miguel foi imediata. Ele soltou uma risada amarga, incrédula. Isso é uma piada, certo? Você está brincando comigo, Maria? Ele deu um passo para trás, como se a ideia de ela ser sua mãe fosse a coisa mais absurda que ele já tinha ouvido. Não é uma piada, Miguel. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é a verdade, disse Maria, tentando manter a calma, embora sentisse o coração disparar. Eu te dei para adoção quando eu era muito jovem. Eu não tinha condições de te criar. Foi a decisão mais difícil que eu já tomei. Miguel balançou a cabeça, claramente frustrado. Você está louca. Isso é ridículo. Por que você está inventando essa história agora? Isso não faz sentido. Eu sei que parece absurdo, mas eu posso provar, disse Maria, sentindo o desespero crescer. Você tem uma marca de nascença no pescoço, uma meia-lua. Eu lembro dela do dia em que você nasceu. Você ainda tem, não tem? Miguel congelou por um instante. A menção à marca de nascença o pegou desprevenido. Ele sempre soube daquela marca, mas nunca pensou muito sobre ela. Era algo que estava lá desde que ele se lembrava. Mas como Maria saberia disso? Ninguém além de seus pais adotivos conhecia esse detalhe. Ele estreitou os olhos, agora mais sério. Como você sabe disso? Maria deu um passo à frente, aproveitando o momento de hesitação dele. Porque eu sou sua mãe. Eu vi essa marca quando você nasceu. Eu carreguei você por 9 meses, Miguel. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é a verdade. Miguel balançou a cabeça, ainda lutando para processar o que estava acontecendo. Ele estava furioso, confuso, e, acima de tudo, incrédulo. Isso não prova nada. Você pode ter inventado essa história. Só porque sabe sobre a marca de nascença não significa que você seja minha mãe. Isso não faz sentido, Maria. Você pode ligar para seus pais, Maria disse, a voz agora firme. Eles nunca te contaram, mas você foi adotado. Eles não queriam que você soubesse. Por um momento, o mundo de Miguel parou. Aquelas palavras eram como um golpe que ele nunca viu chegando. Adotado? Não, não era possível. Ele sempre acreditou que José e Helena eram seus verdadeiros pais. Eles nunca deram qualquer indício de que ele não fosse filho deles. Mas agora, com Maria em pé diante dele, tão séria, tão convincente, algo começou a mexer com sua cabeça. Será que tudo o que ele sabia sobre si mesmo era uma mentira? Ele não conseguia acreditar nisso. E, ao mesmo tempo, não podia simplesmente ignorar o que Maria estava dizendo. A dúvida estava começando a se infiltrar em sua mente. Isso é uma loucura, ele murmurou, esfregando o rosto com as mãos. Você quer que eu acredite que tudo o que eu sei sobre minha vida é uma mentira? Eu sei que é muito para processar, disse Maria, suavizando o tom. Mas é a verdade. Eu te dei para adoção porque eu achava que era o melhor para você. Eu nunca quis te abandonar, Miguel. Eu te amei desde o momento em que soube que estava grávida. Mas eu não tinha como te criar sozinha. Miguel ficou em silêncio, tentando juntar os pedaços dessa nova realidade. Ele não conseguia olhar para Maria sem sentir uma mistura de raiva e incredulidade. Parte dele queria explodir, gritar, dizer que ela estava mentindo. Mas outra parte, uma parte mais silenciosa e profunda, começava a duvidar. Será que ela estava dizendo a verdade? Eu preciso confirmar isso, disse Miguel, finalmente quebrando o silêncio. Eu preciso falar com meus pais.
Maria assentiu. Eu entendo. Fale com eles. Pergunte. Você vai ver que eu não estou mentindo. Sem dizer mais uma palavra, Miguel se virou e saiu rapidamente, deixando Maria ali, parada no meio do corredor. Enquanto ele desaparecia de vista, ela sentiu uma mistura de alívio e pavor. O confronto havia acontecido. Agora, era apenas uma questão de tempo até que a verdade completa viesse à tona. Miguel saiu do hotel quase sem perceber. Seus passos rápidos e determinados pareciam automáticos, enquanto sua mente girava em uma espiral de pensamentos confusos e contraditórios. O que Maria havia dito o pegou totalmente desprevenido. Adotado? Como isso poderia ser verdade? Ele conhecia sua vida de cor, sabia exatamente quem era e de onde vinha, ou pelo menos achava que sabia. Cada palavra de Maria, cada detalhe que ela mencionou, começou a se acumular em sua cabeça, criando um nó impossível de desatar. A marca de nascença. Como ela poderia saber disso? E aquela insistência, a convicção no olhar dela. Algo dentro de Miguel começava a ceder, uma pequena fissura que ele não conseguia controlar. Ele precisava de respostas. Precisava confirmar o que ela disse. E só havia uma maneira de fazer isso, falando com seus pais adotivos. Pegou o telefone com as mãos trêmulas, hesitando por um momento antes de discar o número da casa de seus pais. Eles sempre foram tão amorosos, tão presentes. A ideia de que tudo isso era baseado em uma mentira era insuportável. Mas ele precisava saber. Precisava confrontá-los. A ligação foi atendida rapidamente. A voz doce de sua mãe, Helena, soou no outro lado da linha, como sempre fazia. Miguel, querido. Que surpresa boa você ligar. Como está? Ele engoliu em seco. Mãe, preciso falar com você e com o pai. Agora. A preocupação na voz de Helena foi imediata. Claro, filho. Aconteceu alguma coisa? Eu vou para aí. Estarei aí em 20 minutos. Sem esperar mais explicações, Miguel desligou. Ele dirigiu como um furacão pelas ruas da cidade, mal prestando atenção ao que acontecia ao seu redor. Seu foco estava apenas em uma coisa: descobrir a verdade. Em menos de 20 minutos, chegou à casa onde cresceu, aquela casa que sempre trouxe conforto e segurança. Agora, parecia apenas mais uma fachada para algo que ele não entendia. Helena e José, seus pais adotivos, estavam na sala de estar quando ele entrou. O rosto de sua mãe mostrava preocupação, mas também um certo alívio por vê-lo. Seu pai, José, estava sentado em sua cadeira favorita, o jornal no colo, mas os olhos fixos no filho que acabará de entrar com tanta pressa. Miguel, o que está acontecendo? Helena perguntou, levantando-se para abraçá-lo, mas Miguel deu um passo para trás, levantando a mão para impedir o contato. Eu preciso que vocês sejam honestos comigo, ele disse, a voz mais dura do que pretendia. Agora. Sem enrolação, sem rodeios. Eu sou adotado. A pergunta caiu no ar como uma bomba. O sorriso no rosto de Helena desapareceu, e José olhou para o filho com uma expressão de puro choque. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, e isso, para Miguel, foi a confirmação que ele não queria. O silêncio de seus pais foi mais revelador do que qualquer palavra que poderiam ter dito. Helena levou a mão à boca, seus olhos enchendo-se de lágrimas instantaneamente. Quem te contou isso, Miguel? A voz dela era baixa, quase um sussurro. Isso importa, ele rebateu, sentindo a raiva crescer dentro de si. Vocês mentiram para mim a minha vida toda. Toda a minha vida foi uma mentira. Por que nunca me disseram? Por que nunca fui informado disso? José se levantou devagar, como se o peso da situação estivesse puxando-o para baixo. Ele se aproximou de Helena e colocou a mão em seu ombro, oferecendo apoio. Miguel, nós achamos que era o melhor para você. Achamos que te protegeríamos dessa dor, completou Helena, as lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Você era nosso filho, sempre foi.
Nunca pensamos em você como alguém adotado. Desde o momento em que você chegou em nossas vidas, você era nosso. Não queríamos que você se sentisse diferente, que carregasse esse peso. Miguel sentiu o estômago afundar. Por um lado, ele entendia o que eles estavam dizendo. Entendia que, para seus pais, ele sempre foi filho deles, independentemente de como havia chegado até ali. Mas, por outro lado, a dor de ter sido enganado por tanto tempo, de nunca ter sabido a verdade, o esmagava. Ele queria gritar, queria chorar, mas tudo o que conseguiu fazer foi ficar parado, olhando para eles, com a mente em um caos. Por que vocês nunca me disseram? Ele perguntou de novo, sua voz quebrando. Vocês deviam ter confiado em mim. José balançou a cabeça lentamente, o arrependimento claro em seus olhos. Nós queríamos te proteger. Pensamos que, se você soubesse, isso mudaria tudo. Você sempre foi nosso filho, Miguel. Sempre. Mas eu não sou, Miguel murmurou, virando-se e passando a mão pelos cabelos. Não sou filho de vocês. Tenho uma outra mãe, uma mulher que eu nem conheço, mas que de repente está me dizendo que é minha mãe biológica. Helena se aproximou dele, ainda com lágrimas nos olhos. Você tem razão. Você foi adotado. Sua mãe biológica nos entregou você quando ainda era um bebê. Ela não podia cuidar de você, mas nos deu o maior presente das nossas vidas. Eu preciso saber mais, disse Miguel, lutando para manter o controle. Quem ela é? Onde ela está? José respirou fundo, olhando para Helena antes de responder. Nós nunca tivemos contato com ela depois da adoção, Miguel. Tudo foi feito legalmente, e sempre achamos que era melhor não procurar por ela. Achamos que seria menos doloroso para você se não soubesse. Menos doloroso? Miguel explodiu, sua raiva finalmente transbordando. Vocês acham que me protegeram? Tudo isso, toda a minha vida, baseada em uma mentira. E agora essa mulher, Maria, aparece e me diz que é minha mãe biológica. Vocês sabiam disso? O nome Maria pareceu provocar um choque neles. Helena arregalou os olhos, surpresa. Maria? Você encontrou Maria? Sim, mãe. Ela trabalhava no meu hotel, e hoje me disse que é minha mãe. Ela sabia sobre minha marca de nascença. Como isso pode ser mentira? O silêncio voltou a preencher a sala. José abaixou a cabeça, como se estivesse tentando processar tudo. Helena estava visivelmente abalada, e suas palavras saíam com dificuldade. Maria, eu não sabia que era ela. Sabíamos que sua mãe biológica se chamava Maria, mas nunca imaginamos que ela estivesse por perto. Miguel sentiu um misto de frustração e dor. Era como se tudo o que ele conhecia estivesse desmoronando diante de seus olhos. A vida que ele acreditava ser sólida, inabalável, agora parecia frágil, feita de mentiras e segredos. Então é verdade, ele disse, a voz cheia de incredulidade. Maria é minha mãe. Helena se aproximou dele novamente, tentando desesperadamente fazer com que ele entendesse o que sentiam. Miguel, nós te amamos. Nada disso muda o fato de que você sempre foi nosso filho. Nós só queríamos o melhor para você. Nunca quisemos que você passasse por essa dor. Eu não sei o que fazer com isso, Miguel murmurou, olhando para as próprias mãos, como se a verdade estivesse ali, entre seus dedos. Tudo o que eu achei que sabia sobre mim, sobre quem eu sou, acabou. Ele se afastou lentamente, incapaz de suportar o peso da situação. Os pais adotivos que ele amava tanto agora pareciam estranhos, assim como a verdade que acabará de descobrir. E Maria, como ele poderia encarar Maria agora? A mulher que ele tratou com frieza, com desdém, era a mesma mulher que o trouxe ao mundo. Sua vida, suas certezas, tudo estava em ruínas. Miguel se recusava a acreditar que aquela mulher que ele tinha demitido, que ele havia humilhado na frente de todos, poderia ser sua mãe biológica. Miguel era um homem lógico, meticuloso. Não gostava de deixar nada sem respostas. E apesar da raiva, da incredulidade,
ele sabia que não conseguiria seguir em frente sem uma prova definitiva. Algo que confirmasse, sem sombra de dúvida, que Maria estava apenas delirando, ou que ela era mesmo sua mãe. Só havia uma maneira de fazer isso. Na sala espaçosa do hotel, onde as paredes decoradas com quadros caros e móveis luxuosos contrastavam com a atmosfera tensa, Miguel se levantou de sua cadeira. Ele olhou para Maria, que estava parada perto da porta, parecendo pequena e vulnerável, como se o peso de toda aquela situação estivesse prestes a esmagá-la. Ela o observava com olhos esperançosos e temerosos ao mesmo tempo, esperando por algo, qualquer coisa que indicasse que ele acreditava nela, pelo menos um pouco. Ele respirou fundo antes de falar, tentando manter sua postura fria e controlada. Vamos fazer um teste de DNA, ele disse, sua voz cortante. Só assim vou acreditar no que você está dizendo. Maria não hesitou. Tudo bem, ela respondeu com firmeza, embora seus olhos marejassem. Ela sabia que estava falando a verdade, e o teste de DNA apenas confirmaria o que seu coração já sabia há muito tempo. Mas isso não tornava a espera por essa confirmação menos angustiante. Miguel, no entanto, parecia relutante, como se aquela fosse a única forma de manter algum controle da situação, de não deixar seus sentimentos o consumirem completamente. Os dias que seguiram foram longos. Para Miguel, a espera pelo resultado do teste era uma mistura de ansiedade e negação. Ele tentou se concentrar nos negócios, nos papéis do hotel, nas reuniões com clientes, mas sempre que tentava mergulhar no trabalho, a imagem de Maria voltava à sua mente. E, junto com ela, vinham as perguntas que ele evitava fazer a si mesmo: e se ela for minha mãe? O que isso significa? O que eu faço? Por outro lado, Maria estava exausta emocionalmente. Não era apenas o teste que a deixava inquieta, mas tudo o que isso implicava. Ela sabia que a verdade estava prestes a emergir, mas também sabia que Miguel não a aceitaria facilmente. Ele era duro, frio, e a ideia de que sua mãe biológica fosse alguém que ele tratou com tanto desprezo podia ser demais para ele lidar. Maria passava noites em claro, repassando mentalmente cada detalhe do passado, cada escolha que a levou até ali, tentando encontrar uma forma de consertar as coisas. Finalmente, o dia do resultado chegou. Eles se encontraram em uma clínica discreta, longe dos olhares curiosos dos funcionários e dos hóspedes do hotel. Maria estava nervosa, mas Miguel parecia ainda mais tenso. Suas mãos estavam cerradas em punhos, e ele mal conseguia olhar para Maria enquanto esperavam o médico trazer os resultados. O médico entrou na sala com um envelope nas mãos. Ele os cumprimentou com uma leve reverência, percebendo a seriedade do momento. Miguel se levantou primeiro, estendendo a mão para pegar o envelope, suas emoções contidas por uma fachada rígida. Ele abriu lentamente, tentando parecer calmo, mas o som do papel sendo rasgado parecia ensurdecedor na sala silenciosa. Lentamente, seus olhos correram pelo documento. As palavras estavam lá, claras como o dia, e por um momento ele não conseguiu processar o que lia. Era como se seu cérebro se recusasse a aceitar a verdade que ele já começava a suspeitar, mas não queria admitir. Maria o observava de perto, o coração batendo forte no peito. Ela sabia o que estava escrito naquele papel, mas precisava ver a reação de Miguel. Precisava saber como ele lidaria com aquilo. Depois de um longo silêncio, Miguel finalmente ergueu os olhos do documento. Ele parecia abalado, seus olhos cheios de uma mistura de emoções, raiva, confusão, talvez até um toque de tristeza. Ele olhou para Maria como se a visse pela primeira vez. É verdade, ele murmurou, a voz quase um sussurro. Você é minha mãe. Aquelas palavras, que ele relutou tanto em aceitar, agora estavam ditas em voz alta, e isso fez com que o peso da verdade caísse sobre ele como uma tonelada. Tudo o que ele acreditava sobre si mesmo, sobre sua vida, parecia se desfazer diante de seus olhos. Maria não disse nada. Ela simplesmente assentiu, seus olhos marejados, mas sem lágrimas. Ela havia esperado tanto por esse momento, mas sabia que ainda não havia vencido a batalha. A aceitação era apenas o primeiro passo. O caminho pela frente ainda seria longo e difícil.
Miguel estava sentado no sofá de sua sala, mas tudo ao seu redor parecia distante, como se estivesse em um lugar completamente diferente. O que deveria ser um ambiente familiar, confortável, agora parecia estranho. Ele olhava para o chão, sem conseguir focar em nada específico, enquanto os pensamentos dançavam em sua cabeça como uma tempestade sem controle. Não era apenas um pensamento, eram vários ao mesmo tempo, esmagando-o. Ele estava perdido. Desde o confronto com seus pais, Miguel não conseguia encontrar paz. Descobrir que era adotado e que Maria, aquela mulher que ele havia humilhado, era sua mãe biológica, deixou tudo o que ele acreditava sobre si mesmo em pedaços. Quem era ele, afinal? Ele sempre achou que sabia a resposta para isso. Era Miguel Andrade, um homem de negócios bem-sucedido, poderoso, no controle. Mas agora, ele sentia que não sabia mais nada sobre si mesmo. De repente, sua vida parecia um grande quebra-cabeça com peças faltando. E aquelas peças eram partes de sua identidade, de sua história. Ele sempre acreditou que sabia tudo sobre seu passado, sua origem, sua família. Mas agora, essa certeza havia sido arrancada dele. Como isso pôde acontecer? Como seus pais adotivos, que ele amava tanto, puderam esconder algo tão importante? E Maria, por que agora? Porque depois de tanto tempo ela veio até ele com essa verdade devastadora. Ele sentia uma raiva crescente dentro de si. Raiva dos pais adotivos por terem mentido. Raiva de Maria por ter reaparecido na vida dele, trazendo esse caos. E, mais do que tudo, raiva de si mesmo. Raiva por ter tratado Maria de forma tão cruel, por ter humilhado sua própria mãe biológica sem saber quem ela era. As palavras que ele disse a ela, o desprezo em seu tom, agora ecoavam na mente dele como uma condenação. E isso o corroía por dentro. Miguel se levantou de repente, como se não conseguisse mais suportar a pressão. Caminhou pela sala, de um lado para o outro, tentando fazer alguma coisa, qualquer coisa, para escapar daquele turbilhão de emoções. Ele queria fugir, mas sabia que não podia. Não havia como fugir de si mesmo. Em um impulso, ele pegou o telefone. Tinha o número de Maria ali, já que ela havia trabalhado para ele por tanto tempo. Seus dedos pairaram sobre a tela. Ele queria ligar para ela, queria confrontá-la de novo, queria exigir mais respostas. Mas, ao mesmo tempo, algo o impedia. O que ele poderia dizer? Como poderia encarar aquela mulher agora que sabia a verdade? Sabia que a pessoa que ele desprezou era, na verdade, sua mãe. Desligou a tela do telefone e jogou o aparelho no sofá. Ele não estava pronto. Não ainda. As horas passavam devagar, e a mente de Miguel continuava em guerra. À medida que a noite avançava, a culpa começava a crescer dentro dele. A imagem de Maria não saía de sua cabeça. Ele lembrava da expressão dela quando o confrontou no hotel, aquela dor silenciosa em seus olhos. Naquele momento, ele pensou que era apenas uma funcionária tentando salvar seu emprego, mas agora entendia que era muito mais do que isso. Ela não queria apenas o perdão de um chefe, ela queria ser reconhecida pelo próprio filho. Ele se sentou na cama, passando as mãos pelos cabelos e soltando um suspiro pesado. Como eu pude ser tão cego, murmurou para si mesmo. A culpa o sufocava. Todos os anos em que ele a ignorou, todos os olhares frios, as ordens ríspidas, as humilhações. Agora, tudo isso o atingia de uma vez, como uma onda gigante pronta para afogá-lo. Miguel sempre se orgulhou de ser uma pessoa implacável, alguém que não deixava as emoções interferirem nos negócios. Foi assim que ele construiu seu império, sendo duro, sendo exigente, sendo frio. Mas, agora, ele sentia o peso dessa armadura que construiu ao longo dos anos. Por que ele era assim? Será que, de alguma forma, essa frieza veio de um lugar mais profundo, de uma parte dele que sempre soube que algo estava faltando? Será que ele se protegia contra um vazio que nunca soube que existia? Ele nunca havia pensado nisso antes. Nunca havia parado para questionar de onde vinha sua obsessão por controle, por perfeição. Mas agora, tudo parecia fazer sentido.
Ele sempre tentou controlar tudo ao seu redor porque, no fundo, havia algo fora de seu controle, sua própria história, sua própria origem. Ele não sabia de onde veio, e essa falta de pertencimento, essa sensação de não saber realmente quem era, o tornou mais rígido, mais fechado. Ele construiu uma fortaleza ao seu redor, uma barreira contra qualquer tipo de vulnerabilidade. Mas agora essa barreira estava se desmoronando. Miguel sentia isso. E, embora parte dele quisesse se agarrar a ela, manter o controle, outra parte sabia que isso não era mais possível. A verdade o havia atingido como uma martelada, e não havia como voltar atrás. Pela primeira vez na vida, Miguel se sentia vulnerável. Sentia-se pequeno, perdido. E essa era uma sensação que ele não sabia como lidar. Ele passou tanto tempo evitando qualquer tipo de fraqueza que, agora que ela estava bem na sua frente, ele se sentia impotente. Nos dias que se seguiram, Miguel mal conseguiu trabalhar. A culpa continuava presente, atormentando-o. Ele se pegava revivendo cada momento com Maria, desde a primeira vez que a viu no hotel até o momento em que a demitiu. E, em cada lembrança, ele via seus erros com mais clareza. Ele havia falhado com ela de tantas maneiras, e agora entendia que essas falhas eram muito mais profundas do que pensava. Uma tarde, enquanto olhava pela janela de seu escritório, Miguel tomou uma decisão. Ele precisava falar com Maria. Não para confrontá-la, não para buscar mais respostas, mas para se desculpar. Ele sabia que não podia consertar o passado, mas podia tentar começar de novo. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que essa era a única coisa certa a fazer. Miguel pegou o telefone novamente, mas desta vez, sem hesitar, discou o número de Maria. O toque parecia interminável, e, a cada segundo, ele sentia o nervosismo aumentar. E se ela não quisesse falar com ele? E se ela o rejeitasse? Parte de Miguel sentia que merecia isso, mas ele sabia que precisava tentar. Do outro lado da linha, a voz suave de Maria atendeu, hesitante. Alô? Miguel ficou em silêncio por um segundo, antes de finalmente encontrar as palavras. Maria, sou eu, Miguel. O silêncio do outro lado da linha foi quase ensurdecedor. Ele sabia que Maria estava surpresa, talvez até assustada, com a ligação. Eu preciso te ver, disse ele, sua voz baixa, mas firme. Preciso falar com você. Podemos nos encontrar? Houve uma pausa longa antes que Maria respondesse, sua voz também cheia de hesitação. Sim, Miguel. Podemos nos encontrar. Miguel desligou o telefone, sentindo uma mistura de alívio e medo. A luta dentro dele ainda não havia terminado. Ele sabia que esse encontro seria o início de algo muito maior. Algo que ele não podia controlar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Miguel estava disposto a enfrentar isso. Estava disposto a enfrentar sua verdade, sua história, e o que quer que viesse a seguir. Miguel estava sentado em uma mesa de café, esperando Maria chegar. O nervosismo era palpável. A xícara de café à sua frente estava quase cheia, intocada, esfriando lentamente enquanto ele mexia na alça sem parar, perdido em pensamentos. O convite para esse encontro tinha sido difícil, mas ele sabia que era necessário. Era um primeiro passo. Talvez o mais difícil de todos. Do lado de fora, o dia estava ensolarado, mas, dentro de Miguel, ainda havia uma tempestade. Ele não sabia exatamente o que esperava desse encontro. Não tinha um plano claro, nem sabia como começar a conversa. Tudo o que ele sabia era que precisava fazer isso. Ele precisava enfrentar Maria, não como o chefe frio e implacável que ela conhecia, mas como o filho que agora sabia quem ela realmente era. Ele olhou pela janela do café, observando o movimento da rua, quando a viu. Maria caminhava lentamente pela calçada, como se estivesse pesando cada passo. Quando ela finalmente entrou no café, seus olhos se encontraram de longe. Havia uma mistura de tensão e nervosismo entre os dois, mas também algo novo. Uma sensação de possibilidade, de algo que poderia ser reconstruído, mesmo após tantos anos e tantas mágoas. Maria se aproximou, hesitante, mas determinada.
Quando chegou à mesa, Miguel se levantou. Eles trocaram um aceno discreto, uma formalidade que carregava muito mais significado do que qualquer palavra poderia expressar naquele momento. Ele puxou a cadeira para ela, algo que nunca teria feito antes, e ela se sentou lentamente, agradecendo com um sorriso tímido. Os primeiros minutos foram silenciosos, quase desconfortáveis. Miguel abriu a boca para falar várias vezes, mas as palavras simplesmente não saíam. O peso da situação era grande demais. Ele havia se preparado mentalmente, mas agora, cara a cara com Maria, tudo parecia muito mais difícil. Ele olhou para ela, os cabelos grisalhos, o rosto marcado pelo tempo e pelas lutas da vida. Era estranho pensar que aquela mulher, que ele tantas vezes ignorou, era sua mãe. Obrigada por vir, Maria finalmente quebrou o silêncio, sua voz baixa, quase trêmula. Miguel assentiu, tentando encontrar as palavras certas. Eu precisava te ver. Precisava falar com você. Maria sorriu, um sorriso triste, mas cheio de compreensão. Eu entendo. Não deve estar sendo fácil para você, para nenhum de nós. Ele balançou a cabeça, concordando. Não está. Eu não sei nem por onde começar. Maria o observou por um momento, e então, com a mesma suavidade de sempre, disse, talvez começar pedindo para que você não se sinta pressionado. Não precisamos resolver tudo de uma vez. Miguel sentiu o peso daquelas palavras. Ela estava lhe dando tempo, algo que ele não estava acostumado a receber. Sempre foi o tipo de pessoa que queria tudo rápido, eficiente, sem enrolação. Mas agora, ali sentado com Maria, ele percebeu que essa não era uma situação que poderia ser resolvida assim. Havia muitas camadas, muitas feridas, e talvez o tempo fosse a única coisa que realmente pudesse curá-las. Eu sinto muito, ele finalmente disse, sua voz baixa e cheia de arrependimento. Sinto muito por tudo. Pela forma como te tratei. Pelas coisas que disse. Eu não sabia que você era minha mãe. Maria baixou o olhar por um momento, como se as palavras dele a tocassem profundamente. Quando levantou o olhar novamente, seus olhos estavam marejados, mas ela sorriu. Eu nunca te culpei, Miguel. Você não tinha como saber. E, mesmo se soubesse, eu não quero que se sinta culpado. O que importa agora é que estamos aqui. Miguel sentiu o coração apertar. Ele não conseguia entender como Maria conseguia ser tão generosa, tão compreensiva, depois de tudo. Ele havia sido frio, cruel, e mesmo assim, ali estava ela, pronta para perdoá-lo, para reconstruir uma relação que eles nem sequer tinham começado. Isso fez perceber o quão distante ele sempre esteve de qualquer conexão emocional verdadeira. Sua vida sempre foi sobre negócios, sobre poder, sobre controle. E, agora, o que Maria oferecia era algo que ele não sabia lidar, compaixão. Você me perdoa? Ele perguntou, a voz quebrando um pouco. Maria assentiu sem hesitar. Claro que sim. Eu te perdoo, Miguel. Sempre vou te perdoar. Você é meu filho. Aquelas palavras, meu filho, ecoaram na mente de Miguel de uma forma que ele nunca havia experimentado. Pela primeira vez, ele se permitiu sentir aquilo. Sentir o que significava ter uma mãe, alguém que o amou desde o primeiro instante, mesmo sem ter estado presente em sua vida. Ele olhou para Maria e viu nela uma força que nunca havia percebido antes. Ela havia carregado o peso dessa história sozinha por tantos anos, e ainda assim estava disposta a começar de novo. Eu não sei como lidar com isso, ele admitiu, com honestidade. Eu sempre fui, sozinho. Sempre fiz as coisas por conta própria. Agora, de repente, tudo o que eu achava que sabia sobre mim mudou. Maria assentiu, compreensiva. Eu sei que é muita coisa para processar. Mas você não precisa fazer isso sozinho. Eu estou aqui agora. E não quero forçar nada. Vamos no seu tempo. Miguel sentiu um alívio ao ouvir isso. Ele não precisava resolver tudo imediatamente. Não precisava tomar decisões impulsivas ou tentar controlar a situação. Pela primeira vez em muito tempo,
ele podia simplesmente respirar. Podia aceitar que era humano, que estava perdido, e que tudo bem se sentir assim. Eu quero tentar, disse ele, com mais firmeza. Quero tentar te conhecer. Quero entender o que aconteceu, saber sobre o passado, sobre quem você é. Maria sorriu, aquele sorriso suave que carregava anos de dor, mas também de esperança. Eu também quero te conhecer, Miguel. Não como o chefe que você foi para mim, mas como meu filho. Eu tenho tanto para te contar, e ao mesmo tempo, quero saber tudo sobre você. Eles conversaram por horas, começando devagar, aos poucos, como quem anda sobre terreno incerto. Maria contou a Miguel sobre seu passado, sobre o pai dele, sobre os dias difíceis que a levaram a tomar a decisão de entregá-lo para adoção. Miguel ouviu tudo em silêncio, absorvendo cada detalhe, tentando entender as escolhas que ela fez e o amor que, mesmo na distância, sempre esteve presente. Pela primeira vez, Miguel não se sentiu em controle. E, estranhamente, isso não o incomodava. Ele sentia que, de alguma forma, estava começando a se reconectar com algo muito mais profundo do que ele jamais imaginou. Não era apenas sobre Maria. Era sobre ele, sobre quem ele era e quem poderia se tornar. Quando finalmente se despediram, Miguel sentiu que um novo caminho havia se aberto. Não seria fácil, ele sabia disso. O passado ainda estava lá, as mágoas, as dúvidas. Mas agora, havia algo mais. Havia esperança, havia perdão, e havia a vontade de construir uma nova história. Juntos. Enquanto Maria se afastava, Miguel a observou pela janela do café, sentindo uma calma que há muito tempo não experimentava. Ele sabia que essa era apenas a primeira de muitas conversas, mas, pela primeira vez, ele estava disposto a enfrentar isso. O caminho para a reconciliação era longo, mas Miguel estava pronto para seguir cada passo, com Maria ao seu lado. Naquele dia, Miguel sentiu em seu coração a necessidade de presentear Maria, não por culpa, mas por gratidão e reconhecimento pelo vínculo que, enfim, havia sido confirmado entre eles. Miguel olhava para a chave na palma da mão. Era simples, sem nada de especial, mas naquele momento, ela pesava mais do que qualquer decisão de negócios, qualquer contrato milionário que ele já tivesse assinado. Ele estava parado em frente à casa de Maria, uma residência modesta, mas bem cuidada. Era o lugar onde ela passou os últimos anos de sua vida, longe do luxo e do conforto que ele estava tão acostumado. Ele respirou fundo, tentando controlar a mistura de emoções que o invadiam. Era uma tarde ensolarada, e o barulho dos carros ao longe parecia abafado pelo silêncio que pairava no ar ao redor da casa. Miguel sabia que aquele gesto, aquela chave que ele segurava, representava algo muito maior do que um simples presente. Era uma tentativa de compensar o que havia sido perdido, de oferecer a Maria algo que ele acreditava que ela merecia, mas, mais do que isso, era uma forma de se aproximar dela de um jeito que ele nunca havia imaginado. Maria apareceu na porta da casa assim que o viu chegando. Ela sempre parecia surpresa quando ele a visitava, como se ainda estivesse se acostumando com a ideia de que aquele filho que ela havia perdido tanto tempo atrás agora estava de volta à sua vida. Havia um brilho nos olhos dela, algo suave, que Miguel começava a reconhecer como esperança. Ele se aproximou devagar, tentando encontrar as palavras certas, mas, na verdade, sabia que elas não eram tão importantes. O que ele queria dizer já estava ali, em suas ações, nas pequenas coisas que ele estava aprendendo a fazer. Ainda era difícil para Miguel, um homem que sempre mediu suas interações pela eficiência e pelo controle, simplesmente deixar as coisas fluírem de maneira natural. "Oi, mãe", disse ele, com uma voz tranquila que ele ainda estava se acostumando a usar. Não era um termo que ele usava com facilidade, mas, a cada vez que pronunciava, ele sentia que estava dando mais um passo na direção certa. Maria sorriu, aquele sorriso acolhedor que parecia carregar anos de amor guardado. "Oi, filho", ela respondeu, a voz dela suave como sempre. Para ela, dizer "filho" era algo que vinha naturalmente, como se nunca tivesse deixado de ser. E talvez, no fundo, ela nunca tivesse deixado. Mesmo quando estavam separados por tantas décadas, Maria sempre guardou esse amor de mãe dentro de si, esperando pelo momento em que poderia expressá-lo novamente.
Miguel olhou para a chave em sua mão e, com um gesto hesitante, estendeu-a para Maria. Eu quero que você tenha isso, ele disse, sentindo a garganta apertar um pouco. É uma nova casa. Um lugar maior, mais confortável. Eu sei que você ama essa casa, mas achei que você pudesse querer algo diferente. Algo melhor. Maria olhou para a chave e depois para Miguel, seus olhos piscando de surpresa. Ela segurou a chave com delicadeza, quase com reverência, mas não a tirou das mãos dele de imediato. Miguel, não precisava disso, ela disse, a voz carregada de emoção. Eu já tenho tudo o que preciso. Ele balançou a cabeça, sem saber muito bem como responder. Eu sei que você não precisa, mãe. Mas eu quero fazer isso. Não é só pela casa, é uma forma de cuidar de você. Da forma como eu nunca cuidei antes. Ela finalmente pegou a chave da mão dele, mas ao invés de olhar para o objeto, ela focou em Miguel, com uma ternura que ele ainda estava aprendendo a aceitar. O que você está fazendo agora, só de estar aqui, já é mais do que eu poderia ter pedido. A casa é um gesto lindo, Miguel, mas o que eu realmente quero é você. Eu só quero estar perto de você. Aquelas palavras atingiram Miguel com força. Ele sempre achou que poderia compensar as coisas com presentes, com gestos materiais, mas Maria não era assim. Ela nunca esperou grandes coisas dele, nunca exigiu nada. Tudo o que ela queria era o que ele mais teve dificuldade em dar: tempo, presença, uma conexão verdadeira. Eu sei, ele disse, baixando os olhos por um momento. E eu estou tentando, realmente estou. Maria assentiu, colocando a chave no bolso do casaco e, em seguida, se aproximando de Miguel para lhe dar um abraço. Ele hesitou por um segundo, como sempre fazia, mas depois se permitiu ser abraçado, sentindo a familiaridade daquele gesto. Um simples abraço. Algo tão básico, tão humano, mas que carregava um peso enorme para ele. Era uma ponte entre o homem que ele foi e o homem que ele estava tentando se tornar. Eles ficaram ali por alguns momentos em silêncio, e então se separaram. Vamos entrar, Maria sugeriu, com um sorriso. O café está fresco, e eu fiz aquele bolo que você gosta. Miguel sorriu de volta, sentindo uma leveza que não costumava sentir. Ele a seguiu para dentro, e enquanto entravam, percebeu que o ambiente simples da casa de Maria tinha um calor que ele nunca sentiu nas grandes mansões e nos hotéis de luxo em que passava a maior parte do tempo. Ali, naquele espaço pequeno, havia algo que ele sempre buscou, mas que nunca soube nomear, uma sensação de pertencimento, de estar em casa. Sentados à mesa, eles conversaram como vinham fazendo nos últimos meses. Miguel falava sobre os desafios no trabalho, sobre as mudanças que ele estava começando a implementar no hotel. Maria o ouvia atentamente, sempre interessada, sempre disposta a apoiar. E, aos poucos, ele também começou a ouvir mais sobre a vida dela, sobre os momentos que eles perderam enquanto estavam separados. Miguel percebeu que esses encontros com Maria estavam se tornando uma parte importante de sua vida. No começo, era apenas uma tentativa de reparar o passado, de encontrar uma forma de se redimir. Mas agora, estava se tornando mais do que isso. Ele realmente queria estar com ela. Ele queria conhecê-la, queria entender a vida dela, queria ser uma parte de algo maior que ele mesmo. Ainda havia muito para processar. A culpa, o arrependimento, tudo isso ainda pesava. Mas, a cada encontro, a cada conversa, esse peso parecia um pouco mais leve. Miguel sabia que não podia mudar o passado. Não podia apagar os anos que perdeu com Maria, nem as vezes em que a tratou mal. Mas ele podia fazer algo no presente. Podia construir algo novo. E essa era a única coisa que realmente importava agora. Os meses seguintes foram marcados por pequenas mudanças, gestos sutis que, para Miguel, significavam muito. Ele começou a visitar Maria com mais frequência, não por obrigação, mas porque realmente queria. Ele levava o café da manhã, perguntava sobre o dia dela, e, aos poucos, começou a abrir mais sobre seus próprios sentimentos. Para alguém que sempre controlou as emoções com um punho de ferro, isso era um grande passo. E Maria,
por sua vez, continuava sendo o alicerce que ele precisava. Ela não exigia nada, não pedia pressa, apenas estava ali, presente, sempre pronta para ouvir, para apoiar. Ela sabia que o processo de reconciliação não era rápido, e que havia muito para ser curado. Mas, ao olhar para o filho sentado à sua mesa, ela sentia que já tinha ganhado muito mais do que poderia ter esperado. Miguel nunca imaginou que estaria aqui, nesse ponto da vida, tentando reconstruir uma relação com alguém que, até pouco tempo, era uma estranha. Mas a vida tem seus próprios caminhos e agora, ele estava disposto a seguir esse novo capítulo. Não seria fácil, ele sabia disso. Mas, pela primeira vez, Miguel estava pronto para enfrentar os desafios, com Maria ao seu lado, como mãe e, finalmente, como parte de sua vida.